Bom dia a todos. Hoje nós estamos aqui para falar sobre o tema centralização da consciência, que é um tema da evoluciologia. Antes de começar o debate aqui, a discussão, eu gostaria de falar que eu estou muito feliz da gente poder estar conversando aqui sobre esse tema, que é um tema que eu considero avançado e difícil, né? Pelo menos no meu nível de entendimento, mas que é um tema que evoca aquele clima do curso intermissivo para a gente, né? Daquele momento que estávamos todos nós lá discutindo coisas avançadas, talvez até tendo experiências cara a cara, né? Ou para a cara com o serenão, quem sabe tendo algum contato com essa realidade da CL, né? Estudando isso. E quando a gente estava no nosso pico máximo de lucidez, isso é o que a gente quer evocar, esse clima, tentar evocar esse clima aqui dentro do possível. Por outro lado, evoca também as mini-tertúlias, que são aí, né, os nossos encontros diários que a gente tinha com o professor Valdo, no momento que a gente tinha aquelas extrapolações também de lucidez, de entendimento, que a gente tinha aquele contato com a paralencologia mais avançada, aqui pelo tertuliário, pelo professor Valdo. E é uma forma, então, de fazer valer ou de honrar essa legadologia deixada pelas mini-tertúlias por esses momentos aí de extrapolação que a gente tinha. Tem uma pensata no léxico que diz o seguinte: o dinheiro parado, a água parada, as energias paradas e a informação assistencial parada são todas nosográficas e patológicas, né? Então é importante a gente movimentar isso, né? Mesmo que o nosso entendimento não chegue no nível da vivência com a CL, o fato da gente poder movimentar isso, eu acho que já cria aquilo que é o que eu acho que é mais importante, que é criar uma paracenografia para que os amparadores possam atuar, né? É criar uma paracenografia para que o maxi-mecanismo atue de forma assistencial. Então, acho que a ideia é essa aí, a gente criar essa paracenografia nesse tema da centralização da consciência. E eu queria lembrar também que no dia 6 de agosto de 2012, né, veio uma consciex, que é o cosmólogo, né, talvez muitos já tenham ouvido falar, e o cosmólogo veio para o professor Valdo na mini-tertúlia e falou o seguinte: olha, eu estou estudando os trilhões de consciências depois da CL. E eu gostaria que vocês estudassem também as consciências depois da CL. E ele falou assim: existem bilhões de universos além desse, esse é apenas um desses, né? Então, para a gente entrar nessa linha que, de uma forma muito boa, assim, amplia a nossa cosmovisão, né? Faz a gente pensar maior, né? É o jeito da gente começar a estudar e ter contato com essa realidade maior, né? Então fica aí o nosso convite, né, para a gente estudar isso junto, né? A gente falou muito um tempo atrás sobre a união dos intermissivistas, né? E eu quero lembrar que a união não é só a união de convívio, de contato, é a união de conhecimento também, né? Então eu tenho um com de recuperação, né? O Alexandre tem 10. Então com 11 a gente já faz alguma coisa, né? Já consegue pelo menos ter uma visão maior, né? Então a ideia é essa, a gente juntar os nossos entendimentos no nosso nível, né? Depois que o Valdo dessomou, a gente tem que fazer essa união de conhecimentos, eu acho. Okay? Antes de começar a falar sobre o tema, eu gostaria de pedir licença para vocês para ler um poema, né? Então, não sei se vocês já conhecem, todo mundo já conhece esse livro, Antologia dos Imortais, né? Acho que algumas pessoas não tiveram ainda a oportunidade de ver, né? Ou de ler, né? E esse poema o professor Valdo leu pelo menos em 3 ocasiões que eu lembro, que eu estava presente, né? Uma delas foi no curso Teoria dos Serenões lá no Rio de Janeiro. Ele leu esse poema na abertura do curso. Ele leu também numa tertúlia no Salão da Holoteca, lá embaixo, e leu aqui, na mini-tertúlia, logo depois dele trazer as pensatas sobre centralização. A gente trouxe o livro para ele para mostrar, perguntar se tinha a ver, ele leu novamente isso aqui na mini-tertúlia. Então, eu gostaria de ler, e é um poema sobre o nome dele é Ascese, ou seja, Ascensão,
ou seja, sursum consciência, né? E é um poema de uma consciex, o nome dela é Jorge Mateus de Lima, né? Ele viveu no período de 1893 a 1953, né? E eu considero que seja um amigo de curso intermissivo. Ascese, lá vai, o que é? Um oceano de suor. Lá vai, de onde vem? Da nascente do nada. Lá vai, aonde vai? Ao estuário do infinito. Afinal, a libertação, momento de apoteose na eternidade. Fieiras de milênios e de vidas, labirintos de ideias e paixões. Andanças, quedas, levantares, novas quedas, novos recomeços. Agora, outras formas, outras dimensões, outros grãos da poeira cósmica. Novos céus, novas terras, novos cristos. Múltiplas emoções fluem da inteligência. Novos ares do universo. Novos panoramas, novas perspectivas no calidoscópio do existente. Rompimento do indevassável. Vitória sobre o impossível. Disciplina do caos. Além dentro do ser, além sem limitações. Além, além do além. Convivência mais íntima nas causas. Aonde pensa o viajante das nebulosas? O que faz ele? Qual a sua fisionomia? Voltará por aqui? Ninguém sabe, ninguém sabe. Então, é um poema em que essa consciex escreveu após ter contato com um serenão em que estava na passagem para a CL, né? A despedida dele da condição de serenão. Essa é a página 257 do livro Antologia dos Imortais, e essa psicografia, esse livro, ele foi feito uma parte psicografia pelo Chico Xavier, a outra pelo Valdo e uma terceira pelos dois. Esse poema está na parte psicografada pelo Valdo. Uma outra coisa que eu gostaria de ler, que eu acho bem interessante, é o seguinte: existe um livro pequenininho que chama Tao Te Ching, ou Tao Te Ching, né, do Lao Tzu. Esse livro, ele foi um livro escrito há mais de 2.500 anos atrás, né? O Lao Tzu era contemporâneo do Confúcio, né? E diz a lenda que ele escreveu esse livro quando ele estava saindo da cidade dele, porque estava muito conturbado, com muita agitação política. Ele resolveu ir embora para poder escrever com calma o que ele tinha que escrever, né? E aí ele passando pela fronteira, que separa lá a cidade dele, o guarda falou assim: olha, você não pode passar aqui sem deixar alguma coisa, você tem que pagar alguma coisa, um tributo, né? É a taxa de saída. Ele falou: então tá. Aí escreveu, diz a lenda, né, que ele escreveu esses aforismos aqui, e esses aforismos são bastante profundos, eu considero, né? E um deles, que é o aforismo número 15, eu gostaria de ler para vocês verem do que ele fala. Aqueles que, em tempos remotos, eram os mestres eficientes, estavam secretamente unidos com as forças invisíveis. Eram tão profundos que não se podia conhecê-los. Por não poderem ser conhecidos, só a muito custo é possível descrever o seu aspecto exterior. Cuidadosos como quem cruza um rio no inverno, cautelosos como quem teme os vizinhos de todos os lados, discretos como hóspedes, desvanecendo como o gelo que se derrete, simples como a matéria não trabalhada. Eles eram amplos como o vale, impenetráveis ao olhar como o que é opaco. Quem pode, como eles, no silêncio, iluminar pouco a pouco a escuridão? Quem, como eles, pode produzir pouco a pouco a serenidade? Quem permanece nesse tal não deseja a exuberância, porque só por não ter exuberância é que ele pode ser humilde, evitar a novidade e atingir a realização. Então, ele está falando do serenão, né? Na minha interpretação, humilde interpretação, né? É uma experiência de que, falando sobre aqueles que são impenetráveis ao nosso olhar, né? Aqueles que têm uma profundidade tão grande que já entraram naquele veio do anonimato. Esse livro, quando eu leio, me dá muita repercussão.
Bom, já que eu evoquei todo mundo, né? Então agora eu vou falar de centralização. Okay? Vamos lá? Então a gente vai falar aqui um pouco sobre as pensatas, ou seja, o histórico da centralização da consciência, né? Como aconteceu. Uma ideia de que existe um ciclo evolutivo que é mais ou menos onipresente, em que ele envolve expansão, centralização. Esse movimento é um movimento que tem a ver com a evolução em si. Existe também uma outra ideia da omnicentralização, ou seja, tudo caminha para a centralização de algum modo. E no final eu vou falar sobre um aspecto prático, né, que é uma coisa que a gente já pode fazer a partir de agora, né, no nosso nível evolutivo, que é um minimalismo evolutivo. Então, no dia 24/2/2015, o professor Valdo, na mini tertúlia, comentou o seguinte, que ele ia falar, naquele dia, ideias avançadas a pedido do incógnito. Que o incógnito, quando teve o contato com o professor Valdo em 2012, tinha pedido para ele abrir o jogo com a gente sobre informações mais avançadas, né? E que uma delas que a gente deveria começar a estudar é o tema da centralização da consciência. A centralização da consciência, que ele falou que era a passagem da condição do serenão para a CL, e ele chamou de passagem da convalescência. Então, até o serenão, estamos todos convalescendo de alguma forma, né? E o importante desse assunto era a gente começar a estudar, entrar nesse holopensene e começar a fazer um cotejo da nossa condição, da nossa consciência, nossa condição atual evolutiva, com quem está mais à frente na evolução. Esse tipo de cotejo, de vislumbre, isso aumenta a nossa cosmovisão, faz a gente pensar maior e faz a gente entender melhor o mecanismo da evolução, a estrutura do mecanismo da evolução. Então, eu vou ler as 3 pensatas na ordem que ele trouxe. Centralização. A centralização da consciência no paracérebro, ou mais tecnicamente no mental soma, constitui a culminação da passagem evolutiva da consim, da condição da serenologia para a condição da consciex livre. A consciex, em tal estado, é uma bola de energia, a central de autodiscernimento ou a nós da parapercussiência. Centralização. O estado de centralização da consciência é alcançado através dos milênios, a partir do holossoma, do soma, do psicossoma e do mental soma, nessa ordem, por meio do energossoma. Desse modo, ocorrem o domínio dos órgãos e sistemas do corpo humano até o macrossoma, o domínio do psicossoma, nesse caso, da psicomotricidade, dos instintos, das habilidades manuais do artesão e das habilidades bioenergéticas, por exemplo, a força presencial e, por fim, o domínio dos paratributos do mental soma, da concentração mental até o estado parapsíquico da cosmoconsciência. Centralização. Na análise da centralização da consciência, é importante abordar essas 10 condições relativas à consciência livre. O ocaso terrestre e a aurora galáctica, a autoconsciencialidade, megacons, comunexes evoluídas, paradireitologia, pináculo evolutivo, mudança evolutiva, análises cosmovisiológicas, a consciex galáctica CL e aquilo que ele chamou de bright ball, né? Que é a bola de luz, é a manifestação da consciex como um ponto luminoso, adimensional. No Léxico de Orto Pensatas, também em 2014, o professor Valdo já tinha cantado a bola antes, né, na pensata Evolução, falando a finalidade da evolução é a entronização parafisiológica, completa e lúcida da consciência no mental soma. Mais remoto ainda, no manual da TENEPS, em 95, ele tinha falado no capítulo Utilidades da TENEPS. Os hábitos de exteriorização de energias conscienciais assistenciais podem conduzir o praticante da TENEPS à centralização ou fundamentação do ego, o mais elevado estado de equilíbrio que o ser humano ou consim consegue atingir.
Nesse ponto, quase sempre se instala o acoplamento do seu mental soma ao mental soma de uma consciência desperta ou orientador evolutivo, na serena condição evoluída do contínuo de tomada de consciencialidade. Então, é claro, né, a ideia já vinha há mais tempo, né, óbvio, né? E, assim, aos poucos ele foi abrindo até chegar no momento de trazer essa ideia que o Incógnito sugeriu da centralização da consciência. Então, de uma forma, a centralização da consciência representa o ápice desse movimento, né? De você se centralizar, concentrar a sua manifestação no mental soma. Para a gente, existe uma abordagem que talvez seja um pouco mais prática, né? E mais factível no nosso nível atual, que é pensar nesse movimento contínuo da centralização, né? Então, até chegarmos a esse ponto da entronização completa no mental soma, existem mais etapas, existe um movimento contínuo de centralização da consciência no mental soma. E é isso que eu queria trazer aí nessa ideia, nessa, né, proposta de definição do conceito de centralização progressiva, de que a passagem, o movimento da passagem da condição da consciência livre, né, representa o ápice e é o deslocamento da manifestação da consciência em direção ao mental soma, com o descarte de todos os tipos de andaimes, apêndices, complementos, escoras, excessos, molduras, muletas, órteses, próteses, interfaces obsoletas e qualquer outro veículo de manifestação agora supérfluo, né? Culminando na mudança definitiva da serenologia para a condição transcendente da consciência livre. Então, até chegar no momento da centralização completa, o que a gente tem que fazer é igual aquela ideia do foguete quando vai para o espaço, né? Começar a tirar os estágios, né? Então, da Apolo, a gente começa a tirar os estágios que já usou, né? Se você já usou, você não precisa dele mais, ele passa a ser um apêndice, um excesso, uma muleta desnecessária. E você vai descartando e fica só com o ápice, que é a manifestação mais centrada no mental soma. A gente pode pensar então em etapas, né, dessa centralização. Primeiro, a etapa inicial, a prescindência das mãos na energização da TENEPS. O professor Valdo falou, tem uma outra pensata, uma anotação que é o seguinte: no início, o tenepsista usa as mãos bastante, né, e movimenta as mãos e joga energia com as mãos. Com o tempo, o tenepsista veterano faz todo o processo energético sem movimentar nem as mãos e nem o corpo. E com isso ele movimenta a energia inteira. A energização da TENEPS e a aplicação do arco voltaico crânio-chacral. A prescindência das mãos é um verbete que o professor Valdo trouxe também há um tempo atrás, né? E a prescindência das mãos, ela se aplica também na aplicação do arco voltaico crânio-chacral, né? Então, a gente coloca as mãos para aplicar o arco voltaico, primeiro, porque o aplicador do arco voltaico precisa de um sensoriamento remoto. Segundo, porque a pessoa que está recebendo o arco voltaico precisa saber que está acontecendo alguma coisa lá. Ela precisa de uma proximidade, né? Faz parte da paracenografia colocar as mãos no arco voltaico. Porém, né, o professor Valdo já comentou também, isso é totalmente secundário. Primeiro, existe o arco voltaico fora do corpo, de consciex para consciex. Segundo, uma vez apareceu um aluno aqui que tinha um problema nas mãos. Ele não conseguia mexer, e ele perguntou, o professor Valdo falou assim: isso é totalmente secundário. O arco voltaico acontece com acoplamento, a interfusão entre as psicosferas, né? Então, aí a prescindência das mãos. A centralização da consciência intermediária, então, é a manifestação funcional da consciência com bola de luz, né? E, então, na comunex evoluída, as consciex se manifestam principalmente como bolas de luz sem forma, né? E, segundo o professor Valdo, eventualmente acontece dela se manifestar com algum tipo de morfologia quando ela quer, e não é uma necessidade. A centralização da consciência final, então, aí sim, é a conquista permanente da condição da adimensionalidade cosmoconscienciocêntrica. É a manifestação adimensional do ponto de luz, né? Só que não é um ponto pequeno, é um ponto grande, um ponto de cosmoconsciência.
Tem algumas sinonímas para essa etapa final. Primeiro, o quarto curso evolutivo, né, que é o curso mental somático. Depois do curso botânico, zoológico, hominal, o quarto curso evolutivo é o curso mental somático. A terceira dessoma também é a centralização final da consciência, que é aquela condição da moksha, né? Moksha no hinduísmo, que é justamente o descarte. Moksha é a libertação final, né? E a moksha significa a libertação da roda do ciclo de seriexologia, que é chamado de samsara, né? Esse momento, após seriexologia, é o moksha, que é a centralização da consciência. A gente pode pensar então, e eu quero propor essa ideia, eu não vou entrar muito por causa do tempo, mas que, de modo geral, existe um movimento evolutivo, um ciclo evolutivo na natureza de expansão, centralização. Então, o fluxo evolutivo se dá, primeiro, com uma expansão, ou seja, um crescimento, e muitas vezes é um crescimento desordenado, às vezes apenas a acumulação desordenada, aumento de quantidade. Depois, uma organização, ou seja, uma complexificação desse processo, uma qualificação, uma diminuição da entropia e um aumento, isso tem a ver com a teoria da informação. Depois acontece uma especialização das partes, que é um verbete que o professor Valdo trouxe, que chama omnicompartimentalização. É a aquisição de inteligências, ou seja, é um processo de análise mais forte, né, principal. Depois, com essas partes especializadas, acontece um agrupamento por afinidade, uma criação de interdependência entre as partes. E, por fim, um processo de centralização, é onde surgem os epicentros. Nesse momento é que começa a aparecer e a ficar mais forte a hierarquia evolutiva, as estruturas que se tornam dominantes num contexto qualquer, e é o processo de síntese. Isso tem a ver com o modus operandi da evolução, tem a ver com aquilo que a gente chama de isomorfismo evolutivo, ou seja, existe um processo por trás de todos os sistemas evolutivos que talvez seja um processo desse, de expansão, ou seja, crescimento e depois centralização. Isso tem a ver com a teoria geral dos sistemas, de um pesquisador chamado Ludwig von Bertalanffy, que em 1950 propôs que existe um padrão para os sistemas de modo geral. E os sistemas da consciência, o sistema da consciência é um sistema desses, né? A gente tem os sistemas simples, que são aqueles adstritos às leis da física, né? Os sistemas complexos, que são aqueles sistemas biológicos, né, que já envolvem a vida, e os sistemas supercomplexos, que é a consciência. E acho que esses três sistemas eles estão ligados nesse movimento de expansão e centralização, né? A gente pode pensar, isso acontece na embriologia, né? No processo de embriologia, no crescimento dos organismos. Por exemplo, primeiro a gente começa com a expansão, com a replicação, a divisão celular comum, a serialidade das replicações das células. Esse é o movimento de expansão. Depois acontece uma organização, o sistema, ou seja, o organismo começa a ficar mais complexo. Existe um intercâmbio entre as células, uma interconexão entre elas. Em seguida, essas novas células se diferenciam na especialização. Começam depois a se agrupar por afinidade, né, criando os órgãos e tecidos, e por fim aparece aquilo que é, vamos dizer assim, a imagem mais forte para a gente da centralização biológica, que é o sistema nervoso central e o cérebro, né? Então, o organismo inteiro, ele aparece depois de um tempo evolutivo, tanto embrionário como filogenético, né? Os organismos aparecem centralizados num órgão que domina, que é a estrutura hierarquicamente mais evoluída do corpo, que é o cérebro, né? E a gente justamente está buscando a centralização na estrutura hierárquica mais evoluída da consciência, que é o paracérebro. Pode falar. Eu achei muito interessante você falar aqui, que eu já tinha pensado nisso também, que tanto na embriologia, quer dizer, no nascimento, na gestação, quanto na evolução da espécie, a coisa mais tardia, mais avançada é o sistema, a centralização do sistema nervoso central. E na gestação de cada pessoa e no desenvolvimento da espécie. É isso aí. Muito interessante. E tem organismos mais simples que tem um sistema nervoso difuso, né? Como se fosse uma rede de neurônios.
Mas os mais evoluídos têm o sistema nervoso central. E, além disso, a neurociência hoje admite que só com a evolução da compreensão de sistemas hipercomplexos é que se vai entender melhor o funcionamento das sinapses do cérebro. Né? Perfeito. No nosso caso, a gente está centralizando a nossa manifestação no córtex frontal. Né? Já é um passo. Né? Que também é a área mais tardia na evolução do Homo sapiens. E daí já dá uma indicação, né? Se é que existe esse isomorfismo na evolução de modo geral, que eu acho que tem, né? Do que é o mais importante para a gente na evolução, que é a lógica. Que justamente o córtex frontal é responsável pela integração, pela lógica, pela união, né? Pelas interrelações de ideias. Esse processo acontece também, só rapidamente citando, não só nos sistemas vivos, mas na formação, por exemplo, das sociedades humanas. Começam com um agrupamento de pessoas, né? Aquela coisa, crescei-vos e multiplicai-vos. Depois começam a se agrupar, começam a se especializar, vem um que é o artesão, o outro é o cientista, né? E no fim acontece o surgimento dos líderes, dos governos centrais, né? Daqueles sistemas unificadores. É um sistema também de expansão e centralização. Enfim, de um modo geral. Até no processo do verbete, pensa bem na ideia do verbete. A gente começa com a ideia, surge a ideia começa a fermentar na nossa cabeça, né? Aquela aquisição da Nel Verpon, você começa a fermentar a ideia, brainstorming, depois você passa para organizar as ideias, né? Através da seleção, aí você organiza a ideia na definição, na sinonimologia, na conformática, né? Depois você passa a especializar essa sua ideia que você teve para o verbete, destrinchando ela em várias especialidades, né? Então tem a sinergismologia, você tem as sub-áreas, as nuances de abordagem, os crescendos, a trinomiologia, você vai especializando ela, né? Depois, no final, você agrupa tudo, dá uma ideia na argumentologia e o verbete termina na centralização, que é a frase enfática, que é a síntese, né, da sua ideia. Então, de modo geral, né, eu acho que é um processo que acontece de um modo geral na evolução. E vários sistemas da natureza, né, com N maiúsculo, aparecem centralizados. Por exemplo, o núcleo atômico centraliza os elétrons ao seu redor através do eletromagnetismo. O Sol centraliza os planetas do sistema solar através da gravidade. O buraco negro, por sua vez, centraliza os sistemas solares para formar a galáxia através da singularidade gravitacional. A abelha rainha, já passando para a biologia, centraliza as operárias da colmeia através do tactismo. A mãe, que é a abelha rainha, né, centraliza a família, ato falho de propósito, centraliza a família por meio do instinto maternal. A Cognópolis centraliza os ex-alunos do curso intermissivo em função do corredor de lucidez grupal, né? E a Cognópolis é um corredor. Por que a gente veio para cá, né? Por que a gente veio para cá? Né? Primeiro, para ficar perto das Verpons. Segundo, muitos para ficar perto da figura centralizadora do professor Valdo, positiva, né? E muitos aqui para aproveitar esse ambiente em que as parassincronicidades acontecem, né? A toda hora, né? Pipocam parassincronicidades. É o corredor de lucidez grupal. E aí a gente evolui mais rápido em conjunto. O epicentro consciencial, no nosso caso, né, aqui da CCCI, os epicons, centraliza as demais consciências em torno de si através da força presencial decorrente do exemplarismo cosmoético. O evoluciólogo centraliza o grupo evolutivo rumo aos acertos grupocármicos, devido à sua maior cosmovisão holobiográfica. Ou seja, ele sabe aonde colocar a gente, para a gente evoluir mais rápido. O serenão reurbanizador centraliza a Reurbex no planeta devido à irresistibilidade evolutiva, né? As outras consciex da Equipex da Reurbex reconhecem no reurbanizador a sua irresistibilidade, a sua condição de liderança evolutiva da Reurbex. E a consciex livre centraliza a Ophiex cósmica utilizando a paragravitação universal. O
que é o universo, senão a grande, uma das OFIEX cósmicas, né? OFIEX da consciência livre. Todos nós internados nessa consciência, e a nossa doença é a falta de evolução. Antes de tudo, a gente tem que lembrar que a força da gravidade é uma força aglutinadora. Daí essa condição da paragravidade, né? A força da gravidade, da paragravidade, deve agir sobre a lei das afinidades, a lei da ação e reação e essa interdependência nossa. Por isso que o professor Valdo sempre falava, né? Para a gente pensar muito na gravidade e como que a consciência livre agia sobre a gravidade. É ela que aglutina através disso. Falando então agora da centralização da consciência, ou seja, da conscienciologia, né, em si, da evoluciologia da consciência, né? No caso da centralização da consciência no mental soma, ao longo do ciclo evolutivo pessoal, a consciência alcança progressivamente a precedência das mãos, a prescindência do soma e até do psicossoma, com a desativação sucessiva dos apêndices, inclusive do macrosoma superavitário. Então, o último soma que a consciência vai abrir mão e vai descartar é aquele que é o melhor, é o macrosoma superavitário, né? E você vê, a centralização é tão importante que até disso ela abre mão, né? Isso passa a ser supérfluo, né? Passa a ser atrasado em relação à condição que é dela, da centralização da consciência. Na verdade, existe um mega crescendo, prescindência das mãos, prescindência do soma, prescindência do psicossoma, centralização da consciência. Primeiro, mas para isso, né, primeiro você domina completamente o holossoma para só depois poder descartar, né? Então, aquela coisa, primeiro você conquista e depois você abandona, né? Isso aí vem desde o passado, só que agora de uma forma cosmoética, né, positiva, né? É o sobreparamento. O resultado, então, da implosão holossomática do micro-universo não é o fechamento ou fechadismo em si mesmo, mas, pelo contrário, é uma explosão para o macrocosmos. A condição da irradiação omnidoadora da consciência livre. Fazendo aí um paralelo com a cosmologia, né? A CL é a realidade supernova do cosmos multidimensional. A supernova justamente é aquela, né, aquele corpo, aquela estrela, né, de muita massa, em que ela começa a implodir, né, a colapsar sobre si mesma. Se ela tem uma quantidade de massa muito grande, ela continua colapsando e vira um buraco negro. Se ela tem uma quantidade de massa até um certo limite, ela implode e depois explode para o cosmos, uma explosão de energia que é a supernova. E a consciência é uma condição dessa, né? Ela ficou tão massiva em termos de lucidez, de vivência, de conhecimento, em que ela implodiu sobre si mesma. Só que ela não sumiu, né? Sumiu para a gente, né? Mas ela virou uma condição de uma consciência omnidoadora, né? É a supernova. Na mini tertúlia do dia 21 de janeiro de 2015, então o professor Valdo trouxe uma ideia do incógnito bem interessante, que ele falou assim, olha, agora tudo ficou muito simples para mim, para ele, né, no caso para o incógnito, né? Porque a condição de CL, né, essa cosmovisão aí da CL, traz a mega simplificação da complexidade. Ou seja, aquilo que era extremamente complexo, com todos esses nossos apêndices e nossas interfaces, visto do alto da consciência livre, né, do ponto de vista adimensional dessa cosmovisão maior, tudo fica muito simples. E eu acho, né, minha opinião humilde, né, que deve ser por causa desse processo subjacente de que tudo tem uma raiz única. Que é isso que eu estava falando do isomorfismo, né? No fundo, tudo tem a mesma raiz. É aquela ideia da teoria de tudo, né? Que a física busca, né? Não encontrou, talvez a CL tenha encontrado a teoria de tudo evolutiva, né? Na verdade, tudo tem a mesma raiz, tudo tem o mesmo processo. Se você entende a raiz, essa estrutura, você passa a entender tudo por tabela, né? Não precisa saber todos os detalhes de tudo. Aquela pergunta que sempre faziam para o Valdo, professor Valdo, o Serenão precisa saber todas as matérias da universidade, tudo.
ter estudado tudo? Sim, sim e não, né? Sim, precisa, né? Mas não, ele já sabe, né? Porque quando você entende a raiz, o cerne, o núcleo da estrutura, você, por ilação, por lógica, por paralógica, tudo fica paramatemático, né? Eu acho, né? Que tudo passa a ser muito, muito claro e, como ele falou, muito simples. O mega paradoxo, então, é o mínimo da manifestação da consciência, ou seja, a minimalização, centralizar e manifestar o máximo da lucidez, a cosmoconsciência. Um exemplo disso é o seguinte: no turno mental somático, ou seja, no período antilucano, né, quando a pessoa faz um turno de sono e vigília para poder descartar os efeitos ou minimizar os efeitos do soma sobre a lucidez dela, né? Então ela fica numa condição de lucidez quase que contínua, né? E nesse momento ela tem uma extrapolação da centralização da consciência no mental soma, ainda no intrafísico, né? Então o período antilucano é uma tentativa, uma técnica, na verdade, né, de você ter um momento no intrafísico de centralização da sua manifestação na consciência, né? Isso o professor Valdo falava bastante, falou numa tertúlia que está gravada aí, né? E que o conscienciólogo, nesse caso, ele tem que saber conviver com aquela condição da solidão do paracérebro, né? E quem já ficou estudando muito tempo, ou já ficou muito tempo nessa condição de se concentrar só no mental soma, só estudar, sabe que, no nosso caso, depois de um tempo, o corpo começa a reclamar, né? O corpo não, né? As emoções também, né? Aí dá vontade de sair, de conversar com alguém, de falar, né, com alguém, de ir no cinema, de andar, né? Sem falar na vontade de comer, né? Mas isso eu não vou nem falar. Mas dá vontade disso, né? Então isso é o quê? Isso a gente ainda não está totalmente preparado para conviver centralizado no mental soma. E existe um problema da gente conseguir conviver com isso antes de passar para a centralização mesmo, né? Uma outra coisa que o professor Valdo trouxe bem interessante numa mini tertúlia é o seguinte: todos caminhamos para sermos centrais extrafísicas, de diversos tipos. Então tem as 3 centrais extrafísicas conhecidas, né? Da energia, da fraternidade e da verdade, né? E segundo o professor Valdo, então essas são as mais simples. E ele trouxe isso porque isso tinha no Pombal. Mas além desse tipo de centrais, ele falou assim, não são 3 centrais, são 3.000 centrais extrafísicas. Cada pessoa caminha para ser a autocentral extrafísica. De qual especialidade? Essa é a pergunta que cada um tem que se fazer. Quando a pessoa começar a virar uma central extrafísica, que tipo de central você vai ser? A gente pode já começar a pensar nisso, né? Qual vai ser a sua manifestação principal? O que você vai representar em termos de central extrafísica? Isso ele falou ali na tertúlia, uma tertúlia bem interessante, que tem gravado no YouTube, que é a omnicatálise serenológica. A omnicatálise serenológica é aquele efeito do serenão que, por onde ele passa, ele provoca a catálise em tudo para melhor, né? Então é como se a psicosfera dele fosse arrastando tudo que está em volta para melhorar. Omnicatálise serenológica. E é um processo da centralização também, né? Ele centraliza a central extrafísica da evoluciologia nele. Então, o universo, na verdade, é uma central extrafísica da evolução também, né? Que é isso que a gente quer estudar aí com esse tema da centralização. A expressão sursum consciência traduz também o objetivo maior da evoluciologia no nosso nível evolutivo, né? E justamente que é alcançar a centralização. Quando os serenões falaram lá sursum consciência, o que eles estavam falando é o seguinte: olha, a consciência, eleve a consciência, para quê? Para que ela fique acima de tudo, acima de todos os outros veículos de manifestação. É a centralização, é o chamado para a centralização da consciência. Existe aí uma condição que é a omnisíntese da centralização. Então, quando a gente pensa na centralização,
a gente está também pensando naquele crescendo análise-síntese, né? Então, a análise é a expansão e a síntese é a centralização. Então, aí na folha, né, que a gente distribuiu, tem alguns exemplos da cosmoanálise, ou seja, a omnicompartimentalização, e, por outro lado, da cosmossíntese, que é a centralização. E tem uma coisa que, de novo, né, estou citando aqui o professor Valdo, que trouxe na mini tertúlia de 8 de dezembro de 2014, que ele diz o seguinte: todos aqueles que são bons em síntese são mega-elders. Então, uma coisa que a evolução traz a partir da maturidade do discernimento é a capacidade de olhar os processos e sintetizar, né? A cosmovisão, na verdade, então, precede a mega-análise. Como é isso, né? Você, em vez de você olhar primeiro para a análise e depois sintetizar, o serenão começa a fazer a inversão desse processo. Quando ele chega numa condição interassistencial em que ele vai agir, ele primeiro olha o todo e depois pinça aquele ponto que é o ponto principal para agir. Através disso, ele consegue atuar não só naquela pessoa que ele vai assistir, mas, de modo geral, ele atua, né, por tabela, em todo mundo, no contexto maior. Ele faz a assistência por atacado. Vou ler o último caso aqui só, que é o seguinte: o taquipsiquismo multímodo é uma condição de análise ainda, né? O taquipsiquismo é quando você conjuga muito rápido vários dos seus atributos, vários dos seus trafores, né? Esse é o taquipsiquismo. Você consegue fazer isso de um modo multímodo, né? Porém, ainda é análise, porque a síntese é a condição da autotaquirritmia. Então, eu quero colocar o seguinte, uma ideia, né? uma proposta. Uma grande quantidade de matéria concentrada num pequeno volume do espaço, densidade. Uma grande quantidade de lucidez centralizada em um breve intervalo de tempo, isso sim é autotaquirritmia. Existe uma condição que a gente pode começar a pensar nisso a partir de agora, né? A centralização tem que ter uma utilidade prática para a gente agora, senão a consciência do incógnito não teria sugerido da gente estudar, né? Então, uma das condições que eu vejo é a condição do minimalismo evolutivo. Essa condição do minimalismo veio através de uma ideia passada pelo professor Valdo na mini tertúlia de 18 de março de 2015, ou seja, exatamente um ano e uma semana atrás, né? Quando uma consciência da equipe, foi quase, né? Quando uma consciência da equipe do AIEC sugeriu ao professor Valdo observar 2 anos, viu? Exatamente 2 anos e uma semana atrás. Perfeito, exatamente o que eu queria falar e não falei, né? Então, uma consciência falou para o professor Valdo o seguinte: sugeriu que ele observasse o minimalismo do tertuliário, né? Você lembra disso, né? E ele falou o seguinte: o minimalismo do tertuliário é um facilitador da captação de ideias originais das transverpons. Por quê? A monotonia do ambiente acalma o holopensene, de modo geral, né? E ressalta a agitação das ideias de ponta, criando o ninho ou conceptáculo ideal para receber as ideias dos amparadores. Então, o que acontece? O ambiente minimalista, a condição minimalista, né, que ele chamou de monótona, né, o contexto minimalista, ele tem o efeito de ressaltar a ideia nova, aquilo que é de ponta, né? É a antidispersão, perfeito. E isso é uma pré-centralização da consciência. Porque o que ressalta ali não é o entorno, não é o apetrecho, não é o detalhe, não é nada. É o cerne da questão, que é o conteúdo da ideia, né? Então, o minimalismo evolutivo para a gente, nessa condição, se a gente conseguir criar essa paracenografia na nossa vida, não só no ambiente, mas na manifestação, que é um minimalismo evolutivo, isso pode ressaltar as ideias mais avançadas para a gente. Então, eu gostaria de colocar lá algumas, já são 9h45, né? Eu tenho uma lista aí de
condições, né, minimalistas, em que eu chamei de reciclagens pró-centralização, que é o fato de você observar na sua vida, na sua conduta, né, na sua manifestação, aonde que você pode já minimizar as interfaces, né? Qual, por exemplo, o parafenômeno que usa menos interfaces para mim? Tem coisas que já são supérfluas para mim, que eu já posso descartar, já posso ficar com cerne, já posso ir direto ao ponto, né? Essa é a ideia que eu queria colocar aqui da condição do minimalismo evolutivo. E algumas consciências mais evoluídas, os serenões e evoluciólogos, eles já ensaiam, né, essa automanifestação minimalista da consciência, ou seja, uma automanifestação minimalista conscienciocêntrica. Por exemplo, e o caso que eu acho mais sério, eu acho que é bem interessante assim, para a gente pensar, o serenão reurbanizador. O modus operandi do serenão reurbanizador seria, segundo a observação do professor Valdo, mexer no mínimo para dar o máximo. Nesse sentido, ele usou um soma com possibilidades mínimas de oligofrênico para ser o fulcro máximo de lucidez da Reurbex. E escolheu, por outro lado, segundo o próprio professor, né, ele falou assim, e escolheu a mim, professor Valdo, né, que ele falou, para materializar a conscienciologia, quando, segundo ele, teria elencos melhores. Esse é o Valdo, né? Mas isso se aplica a nós também, né? Nós também estamos materializando a conscienciologia, né? Sob aí as édites do reurbanizador, né? Isso foi ele falou na minha tertúlia 16 de janeiro de 2015. Então, eu quero ressaltar o seguinte, essa é a técnica evolutiva do serenão. Usar o mínimo para fazer o máximo, né? Cada vez mais centralizar. Usar o mínimo de possibilidade para, através daquele mínimo, realizar o máximo de potencialidade. Isso eu acho muito sério. Um outro exemplo é a Ellen... Sim. Você é sobre a Helen Keller, não? Não. Tá. É que ela falou que ia falar da Ellen. Pode falar. Essa desvalorização que nós damos à educação especial, muitas vezes a consciência ela vem com o soma deformado, mas ela consegue superar através do psicossoma, como é o caso da Helen Keller, e atingir, até como o professor nos falou, que ela hoje é uma serenona. Então, a gente ainda cultiva hoje o cultivo do belo, do soma, logicamente que isso também temos que fazer, mas não nos fixarmos, como falou o Eduardo, não dar tanto esse valor, e sim nos voltarmos para ápices evolutivos maiores para nós conseguirmos a centralização da consciência, né? Então, isso é muito importante. Isso aí. O que importa, na verdade, é a paraestética, né? A paraestética da Comunex evoluída é mais importante para a gente. No caso da Helen Keller, né, que, como a Rosa falou, o professor Valdo apontou que ela poderia ser evolucióloga ou serenona, né, um dos dois. O exemplo dela mostra ser possível a consciência se manifestar em alto nível, mesmo quando desprovida das principais interfaces de captação de informações, né? Do soma, no caso, a visão, a audição, não é isso? Ou seja, ela mesmo com o mínimo de interfaces, de possibilidades, conseguiu fazer o máximo de manifestação, né? Isso é uma indicação aí de que a melhor paratecnologia é a autoparagenética sofisticada. Nada substitui isso. Aconselho a todos que possam, a partir dessa nossa aula de hoje com o Eduardo, que possam entender, ouvir até a Janete hoje falar, uma vivência mais próxima. A vivência de Helen Keller, ou Ellen Keller, é a mais próxima de nós. Ela é contemporânea nossa. Então, isso aí é a gente ver como é possível, né, a gente extrapolar toda a questão dos 5 sentidos e usar os parasentidos
na utilização da nossa evolução. Ela relata no livro dela, se nós lermos as cartas que ela escreve de toda a sua educação, que Anne Sullivan teve muita contribuição na educação dela, ela relata passagens que a gente pensa, você que já leu, né, Eduardo, pensa que estamos lendo um livro de Conscienciologia, mas ela não fala em Conscienciologia, ela fala das sensações dela, de toda a impressão, de toda a recepção que a gente sabe que é do amparo. Então, é muito importante. Alô? Estava tentando entender essa questão de usar o mínimo para fazer o máximo, né, que você estava falando. Como que você vê isso? Seria a questão de dar exemplo, de exemplificar? Como é que seria essa questão? Aqui na folha que tem aí, tem vários exemplos de minimalismo evolutivo, né? Então, olha só, minimalismo nos recursos, minimalismo nas ações, minimalismo nos ambientes, minimalismo nos artefatos que você usa, minimalismo na comunicação, na pensenização, no conforto, nas atividades, nas abordagens e o minimalismo no parapsiquismo. Então, a gente pode aplicar isso já pensando naquela ideia de o que você já pode descartar. O que você usa mais? O que antes era importante uma técnica e agora já é uma muleta, né? Porque tudo começa como técnica, né? É importante. Só que uma vez que você domina aquele assunto, aquele tema, aquela manifestação, você não precisa mais da técnica. E aí ela já passa a ser uma técnica para ser uma muleta dispensável. E o nosso problema é que a gente demora nessa passagem, nessa atualização, né? Então, uma coisa começou como técnica, a gente estende e fica usando muito tempo, né? Questão de ir direto ao ponto principal, né? Isso, direto ao ponto principal, aquela coisa, né? Minimalismo na comunicação, objetividade nas colocações, evitação dos prolegômeros, rodeios, prolixidades, tautologias e cacófatos. Inapropriação das gargalhadas, técnica da escutatória, minimalismo evolutivo total, né? Solilóquio precedendo o diálogo, né? Você lembra disso, né? Verbação, que é a interfusão entre o que está sendo dito e as energias. Se você fala uma coisa e faz outra, isso não é minimalismo. Você não está centralizando, confluindo a sua manifestação com tudo junto, para um ponto só, né? Então, a Consim mais evoluída expressa o estado de serenidade através das microexpressões holossomáticas. O corpo fala, mas as energias gritam, né? Então, assim, tudo que a gente puder confluir é minimalismo, né? Atingir o mesmo resultado com o mínimo de recursos. Falando, então, da Helen Keller, eu quero falar do Ramana Maharishi, que é um exemplo de minimalismo também, de centralização. A principal técnica ensinada pelo Ramana Maharishi, que era um yogi, né, era a autocentralização no ponto de origem da consciência. Então, ele tinha a técnica que ele chamava de vichara, né, que era o seguinte: ficar se questionando, né, o autoquestionamento constante na pergunta, quem sou eu? Para você tentar buscar atrás dessa mente, né, de manifestação dos pensamentos, aquela origem do pensamento. Essa era a técnica dele de autoquestionamento. E o Ramana Maharishi era muito interessante, porque ele fazia uma meditação em grupo com os alunos, né, e ele ficava sempre lá no ashram dele, né, que era o templo de meditação, e as pessoas em volta, todos meditando, né? E fazia isso sempre no horário lá, em silêncio, de olhos fechados. E aí teve um dos estudantes dele, escreveu um livro de autobiografia e falou assim, que ele ficava muito incomodado com isso, com o Ramana Maharishi, e ele ficava pensando lá, ficou pensando um dia, durante a meditação, poxa, tanta coisa para fazer, tanta coisa para estudar, e esse cara aí sentado, sem falar nada, em silêncio, durante horas, que perda de tempo, né? E aí diz que o Ramana Maharishi abriu o olho naquele momento, olhou para ele, fixou e falou assim, como você pode dizer que eu não estou fazendo nada? E nesse momento ele relata que ele teve aquela experiência que é chamada de samadhi, né?
que é a expansão da consciência, né? O samadhi seria, né, na minha interpretação, um estado intermediário entre a mega euforização e a cosmoconsciência. Então, o Ramana Maharishi, eu acho que é um exemplo de centralização da consciência técnica, porque ele falava isso, fazia isso e deu um nome para isso. Só para entender, nesse caso, o cara só pensou isso ou chegou a falar? Não, pensou, estava todo mundo em silêncio, né? Quem falasse, acho que apanhava, né? Tinha que ser meditação em silêncio. Né? Uma outra condição, o Apolônio de Tiana, né? O Apolônio de Tiana era um cara minimalista. Ele usava, então tem esse livro aqui, né? Que não sei se vocês conhecem, é bem interessante, sobre a vida do Apolônio, da editora Zéfiro, né? E que o Valdo, ele leu numa mini tertúlia, esse livro aqui, inclusive sublinhou várias coisas e trouxe, né? E ele fala assim, o Apolônio tinha veste única, minimalismo na manifestação, né? Nos artefatos, né? Fazia uma alimentação que era frugal e frutal, que ele só comia fruta seca. Né? E outra coisa, ele fez 5 anos de silêncio, de interiorização, para depois começar o trabalho dele de divulgação dos ensinamentos. Então, é um exemplo de centralização da consciência. Edu, diga. Só fazer uma propaganda aqui do teu canal do Tertuliário no YouTube, tem um recorte. É só botar lá, Tertuliário Apolônio de Tiana. Tem um recorte que acho de uns 10 minutos, que é o Valdo lendo esse livro e falando. Vale muito a pena ver. Perfeito. Muito bem feito. Isso aí. A Serenona de Nova York, né? Quem lembra desse caso do professor Valdo contando que ele chegou no metrô da Gênere, né? Que ele disse que podia ser uma serenona que se manifestou no metrô de Nova York e deu o cartão, na verdade pediu o cartão, né? Do Valdo para ela, né? E depois sumiu. A Serenão, que é a aparição a Gênere, né? A Serenona de Nova York, fez o esvaziamento improvável da estação do metrô durante a sua manifestação. Exemplifica a preparação da cenografia minimalista, visando centralizar as atenções do parafenômeno em si. Então, ela esvaziou o cenário para quê? Para que o que ressaltasse lá seria justamente o conteúdo do fenômeno que ela queria passar. O que era? Era pegar o cartão do professor Valdo, fazer um rapport naquele momento com um trabalho de assistência e falar, olha, nós estamos de olho, né? Nós estamos aí de olho nesse processo. Né? Então, e por último, o Qilin, né? A condição do Qilin, que é aquele serenão chinês, né? Que apareceu com a forma de um unicórnio, né? Que é aquele unicórnio mitológico chinês, né? E ele, para mim, representa também essa ideia da centralização. Por quê? É a parte animal dos pés na rocha, né? Mas lá na ponta, né, do chifre do unicórnio, ele aponta, ele indica a centralização da consciência no ponto mais alto, no pináculo da lucidez, que é o mental soma. Então, o Qilin, eu acho que para mim é um símbolo também da centralização da consciência. Para terminar essa parte, agora eu gostaria só de então, né, dito isso tudo, falar o seguinte: eu considero, né, que o professor Valdo é um exemplo de minimalismo evolutivo na prática. Tá? Por quê? Buscava a centralização da manifestação no mental soma, sempre. Não só buscava, como incentivava a gente a fazer isso. Né? Pensar, raciocinar, lógica. Minimalismo das emoções, né? Para que a lógica e o raciocínio sobressaiam. Binômio, minimalismo e histrionismo. O Valdo, ele era minimalista, quem sabe, né? A gente, quando vinha na minha tertúlia, via às vezes ele extremamente compenetrado e concentrado. No momento seguinte, batia na mesa, fazia uma piada e fazia um histrionismo necessário para passar a mensagem, né? Então é o binômio minimalismo e histrionismo. Casa proexogênica minimalista, do professor Valdo. Escritório paratecnológico focado, mega focado. Dispensa de excesso de tecnologia, não usava celular, não usava notebook, para quê? E usava aquela coisa que é o seguinte, a folha em branco, não é? Com uma ideia por folha. Uma ideia por folha. Para quê? Para que o conteúdo da pensata, da ideia, sobressaísse e não tivesse nada em volta que fizesse sombra para aquilo. A centralização da ideia. Veste única, roupas brancas. Também a alimentação frugal e frutal. Né? Casa-máquina, corpo-máquina. Escrita técnica, a caneta de ponta suave, gerando o mínimo de atrito na escrita.
para que não atrapalhe a ideia naquele momento. Rotinas úteis, aquilo que ele trouxe uma vez para a gente, que foi uma lista chamada roteiro evolutivo, que, entre outras coisas, tinha aquela ideia dele de desarrumar arrumando. Né? Isso é bem interessante. Você faz uma atividade, claro, você vai desarrumar, mas você já rearruma para quê? Pensando na próxima atividade. A próxima já vai estar com tudo preparado, o cenário já vai estar preparado. Radicação na cognópolis, mega convergência para a conscienciologia. E o horário antilucano, né? Que é uma ideia interessante de menos interferência do soma no parapsiquismo. O parapsiquismo sobressai no horário antilucano porque o soma atrapalha menos. Né? Ou seja, considero que o professor Valdo tinha uma vida maxi-proexogênica e era, nesse caso, uma consim-cobaia do minimalismo evolutivo para a gente. Um exemplo, no caso, ele deu o exemplarismo de pré-centralização da consciência. Ok, pessoal? Então, o último slide ali. O minimalismo da manifestação consciencial é claro, né? É exemplificado em grande estilo pelo anonimato do serenão. O anonimato do serenão não é apenas a condição otimizadora do trabalho dele nos bastidores. Antes de tudo, é aquilo da pré-liberologia. Ou seja, a saída da dimensão intrafísica, né? A gente pode dizer a saída francesa da dimensão intrafísica, né? O caminho sem volta em direção ao centro da consciência, que é a neoconsciência livre. Ok, pessoal? Então, estamos aí abertos a perguntas. Não só perguntas, né? Como também colocações. Como é um assunto difícil, esse assunto talvez esteja no limite da nossa cognição, né? Acho que até mais, né? Além do limite da nossa cognição, né? Então, a ideia é a gente juntar ideias. Vai lá. Alô, Eduardo, parabéns pelo nível de profundidade, exposição, né? É um tema desafiador e avançado. O que eu queria que você aprofundasse um pouco mais nessa tabela do crescendo, análise e síntese, né? Uhum. A condição da simetria do cosmos, quando se fala de cosmoanálise, e a questão da supersimetria evolutiva na cosmossíntese. Isso é o isomorfismo que você falou? O isomorfismo é a existência de, vamos dizer assim, de leis na base da evolução que regem todos os processos evolutivos acima. O processo evolutivo biológico, o processo evolutivo cultural, da sociedade, da embriologia e também da consciência, né? Isso é o isomorfismo. Existe uma morfologia que é a mesma para todos esses processos, que junta todos. Mas a simetria, né, a supersimetria é o seguinte, aquela condição, o cosmos é assimétrico, né? E isso é bom. Por quê? Né? Porque isso nos instiga e nos move para a evolução. Se o cosmos fosse totalmente simétrico, tudo perfeito, para onde a gente deveria se mexer? E, na verdade, a energia, na física, né, a energia surge de uma assimetria. Só existe transferência de energia, por exemplo, você tem um corpo quente e um corpo frio. Se você bota junto, existe uma transferência de energia. Se os dois corpos estão iguais de temperatura, aquilo é um processo morto. A vida, então, ela existe devido à simetria energética, né? E o cosmos é assimétrico, né? Isso até a cosmologia fala, né? Na verdade, o Big Bang surgiu de uma simetria da singularidade lá, né? Porque se vamos pensar, se aquela coisa inicial do Big Bang fosse totalmente simétrica, para onde iria explodir? Não, tá em equilíbrio, né? Permanente lá, né? Então, na verdade, a simetria gerou o Big Bang, gerou a explosão e gerou todos os processos do universo. Ok. Porém, a evolução, ela tende para o contrário, que é a supersimetria da consciência, né? Todas as lacunas a CL vai preencher, né? A ideia é aquela ideia da consciência poliédrica, né? Sabe, né? O triângulo é a primeira figura geométrica. Depois, o número de vértices vai aumentando, você tem um poliedro. Se você aumenta o poliedro ao infinito, ele vira um círculo. E o círculo é supersimétrico, né? E a supersimetria é o ponto. Isso é da geometria, né? É da parageometria, né?
Então, assim, o universo é assimétrico e isso é bom para a gente. Mas a consciência, a evolução da consciência, por algum motivo, pensa bem, Marco, a evolução vai no sentido contrário daquele negócio da lei da entropia. Não sei se você já ouviu falar da segunda lei da termodinâmica, né? Que todo o universo, o cosmos, todo o processo tende, com o tempo, a aumentar a entropia, né? A ficar equilibrado totalmente, assim, no sentido de morrer, né? A temperatura se extinguir e tal, né? A consciência e a vida biológica também, ela é um processo interessante, ela vai no sentido contrário da flecha da entropia. E é por isso que é vida, né? Isso, é entropia, entalpia, né? Isso, é isso aí, consciência enentrópica. Então, a evolução da consciência vai no sentido contrário. E eu acho que é isso que ele falava assim, contrafluxo cósmico, né? A gente está no contrafluxo cósmico da física e da biologia, né? A gente cada vez mais se complexifica no sentido de aumentar a supersimetria, essa condição da supersimetria. Eduardo, estou muito feliz em estar aqui hoje e escutar tudo isso, porque eu estudo isso aí. Então, eu queria fazer uma colocação aqui e ver a sua opinião. A questão de grupo karma. A gente coloca muito como grupo karma, sendo outras consciências no nosso padrão. Mas existe uma coisa mais profunda, se nós colocarmos que o átomo, o elétron, né, as micro, são consciências, e que os elétrons, átomo, molécula, moléculas, células, tecidos, órgãos e sistemas, que nós somos o gerentão dessa turma. O que você acha disso? Eu acho que a consciência, aquela coisa, no universo existem duas coisas, energia, né, e consciência, né? A consciência é vamos dizer assim, o motivo final da existência do universo. A energia é só um meio de manifestação, né? Então, é claro, a consciência, ela é o gerentão de tudo, você tem razão, né? Então, nesse caso, Eduardo, olha a responsabilidade nossa perante, né? Se nós colocarmos, por exemplo, que o sistema neurológico seria governado por uma consciência, que o meu coração é governado por uma consciência, eu iria juntando, né, consciências mais evoluídas, governando consciências e assim por diante. Então, é para pensar a nossa responsabilidade com os nossos atos, pensamentos, porque nós estamos dando maus exemplos ou bons exemplos para essas consciências. E aí é que eu acho que é o nosso grupo karma, aí é que eu acho que é o nosso gargalo. Por quê? Quando nós formamos um grupo de consciências que são mais ou menos semelhantes à nossa condição, fica mais fácil. Agora, se eu trabalho com consciências bem inferiores a mim, eu realmente, a responsabilidade minha triplica. Triplica não, multiplica. Outra colocação. Em relação à evolução do corpo humano, ela imita a evolução dos animais. Do quê? Dos animais? A evolução, sim, na embriologia, do feto, sim, né? Passa por todas as etapas. A ontogênese, ela imita a filogênese. Eu acho que isso tem a ver com esse negócio do isomorfismo, né? A gente está num processo... E a questão dos fractais. Isso, exatamente, a teoria dos fractais. Tem em algum lugar essa teoria dos fractais aqui. No minimalismo, né? Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, quanto mais a consciência evolui, eu penso, né, que mais ela se preocupa com as consciências mais atrasadas. Então, você vê, o evoluciólogo, ele não trata só de evoluciólogos, ele trata da gente, né? Outra coisa, a consciência livre, ela não trata só da gente, ela trata do milípede, né? Por que o Valdo falava tanto do milípede, né? Não assim, era engraçado, era legal, divertido e tal, mas tinha também uma condição de mostrar essa volta para a energia imanente, né? Quanto mais você vai à frente, maior a sua cosmovisão, mais para trás você consegue enxergar, né?
Então, assim, a nossa responsabilidade, à medida em que a gente evolui, ela é maior, um maior espectro de consciências. Não só pessoas iguais a gente, né? Assim, do mesmo nível, né? Mais pessoas atrás, mas também pessoas à frente, que é por isso que a gente está estudando aí o serenão, né? A serenologia, né? A teoria dos serenões, por que ela veio para cá? Para aumentar essa nossa gama, o nosso espectro de abrangência de consciências, né? Então, do vírus ao serenão, isso é o que importa, né, para a gente agora. Alô? Pode falar. Só dentro aí do que ele estava falando, né? Aí você vê o paradoxo, porque o Valdo colocava que na Comunex evoluída, você já não tinha mais contato direto com a baratrosfera. Então, você vê, é um paradoxo isso daí, né? Na Comunex evoluída, não, mas é da Comunex evoluída que saiu a Reurbex. O contato não é um contato de igual, é um contato interassistencial, né? Então, você vê a Comunex evoluída, a concha acústica, né, segundo ele falou, foi de lá que saiu toda a parelencologia da Reurbex, né? E é assim, claro, né, quanto mais para frente, a CL, ela não some no universo, some para a gente, né? Mas aquela coisa, né, existe uma escala hierárquica de abrangência de assistência. Então, por exemplo, o guia cego ajuda os amigos, né? O amparador, ele ajuda aqueles que estão mais lúcidos, ele assiste aqueles que estão mais lúcidos, né? O evoluciólogo já forma líderes evolutivos. O serenão mexe nas placas tectônicas, mas a consciência livre age na energia imanente, na estrutura do espaço-tempo multidimensional. Deve ser alguma coisa assim, né? Eu imagino, né? Então, existe uma abrangência de atuação, né? E quanto mais para cima, mais isso influi a gente também, né? Porque, pensa bem assim, tudo no universo faz muito sentido. Uma coisa não faz, a ressoma. Faz sentido você entrar de novo num corpo e viver de novo? Assim, não em termos de objetivo, em termos de processo, né? É estranho, né? É estranho, né? Poxa, mas assim, isso é uma técnica evolutiva que não é uma técnica, é a técnica evolutiva, né? Nossa, né? E até a gente, do nosso nível, até a gente sair disso, do moksha, né? Até a gente chegar na saída para a CL, essa é a técnica do dia. A gente vai viver isso, assim, isso parece uma coisa totalmente criada especificamente para a nossa evolução, não é um processo natural da natureza, né? Assim, mas é uma coisa criada e é uma técnica que funciona. Eu penso isso. Falou aquela condição do que o serenão, ele chega num ponto que ele não precisa de saber tudo, né, os detalhes de todas as coisas e tal, que ele conhece de algum modo leis básicas e tal. Você tem alguma hipótese aí de algumas dessas leis básicas? Aquilo que, bom, a física tenta buscar isso, né, sempre, né? O sonho dourado da física é buscar a teoria da unificação, a teoria de tudo, né? Mas, assim, em termos de CL, uma lei básica que eu acho é a seguinte: a lei da evolução é a lei que rege tudo, né? Inclusive o próprio universo, aquela ideia da OFIEX cósmica, né? Ele foi feito só para isso, né? Pensa bem assim, você é uma pessoa que está evoluindo, você faz TENEPS, depois você vai ter uma OFIEX. Na sua OFIEX, você vai colocar lá aquelas consciências mais difíceis, né, que tem problemas, e lá dentro da OFIEX, uma coisa que o professor Valdo comentou, é que tinha ali um paracenário, um paradrama, né? Parapsicodrama dentro da OFIEX, né? Então, lá elas conseguem vivenciar coisas e aquilo ajuda a evoluir. Imagina que você pega a sua OFIEX e começa a expandir ela. Em vez de um grupo, você tem vários grupos com vários parapsicodramas, né? E aí você aumenta isso, vira uma coisa grande, daqui a pouco você fala assim, por que não fazer um universo inteiro que é uma OFIEX, uma para-OFIEX da CL, né? E a gente está imerso nesse parapsicodrama, que isso é um parapsicodrama, né? Aquilo que eles chamam de Maia, né? A ilusão, né? Que ilusão para a CL, para a gente não é ilusão coisa nenhuma, né? É muito real, né? Então, essa condição é a condição que eu acho que é a criação
das bases evolutivas para a gente. Isso está nesse negócio do isomorfismo evolutivo, ou seja, tudo roda em torno da evolução. Essa seria a lei básica do cosmos. Eu concordo. Agora, assim, indo mais num detalhe, por exemplo, uma coisa que eu penso também é o negócio da parafisiologia. Porque, assim, se você for olhar todas as linhas do conhecimento, por exemplo, física, medicina, psicologia, economia, sociologia, tudo tem uma parafisiologia no funcionamento dessas coisas, né, dessas áreas, né? E todas elas estão relacionadas com um nível de racionalidade. Então, você vê, se você for para pensar, talvez o negócio não seja nem tanto a lei externa, mas sim a mega racionalidade que a consciência alcança, onde ela começa a ver que tudo em torno dela tem um princípio racional fundamental, que é o negócio do princípio evolutivo. É isso aí. Entendeu? Eu vejo mais ou menos assim. Aí vem-se, o que é? É você entender a lei ou você atingir um nível de mega racionalidade em todas as suas abordagens? Entendeu? Então, quanto mais você evolui, mais as leis ficam internas a você e menos externas a você. O seu nível de liberdade de atuação aumenta, né? Porque as leis estão mais dentro. Que é aquela coisa do para-direito, né? Como é que é? Intraconsciencialidade para-jurídica. O que é isso, assim? O para-direito não é uma coisa mais, eu estou puxando a brasa dela, né? O para-direito não é mais uma coisa que vem de fora para dentro, uma lei imposta sobre os seus atos. É uma coisa que vem de dentro para fora, né? Centrífugo a você. Na verdade, você não acata o para-direito, você expressa o para-direito. Essa é uma ideia. Agora, só mais uma coisa. Por exemplo, me chamou a atenção que você, para tentar explicar a condição da consciência livre, você recorreu à poesia, né? Que foi a mesma coisa que o Valdo, lá no livro dele, né, no Projeções da Consciência, né, na hora que ele fala da projeção, você acaba que a linguagem racional ela não consegue muito explicitar esse tipo de condição. É verdade, né? Mas... Oi? Tem que ter a metáfora. É metáfora. Mas, ao mesmo tempo que é um negócio que aparentemente paradoxal, essa condição, para você explicitar, ela é meio metafórica, até um pouco artística, né, nesse sentido, mas, ao mesmo tempo, ela é mega, ultra, racional. Então, a tua compreensão, ela não segue a racionalidade, de repente, humana, dentro da nossa abordagem, mas, ao mesmo tempo, isso é super, ultra racional, né? Não é um negócio meio paradoxal, transcendente. Sim, e outra coisa, né? A forma de estudar, que é o que a gente está estudando, técnica da centralização, é essa aqui trazida pelo professor Valdo pela Conscienciologia, né? Tudo que foi apontado, sugerido, aquelas nuances que apareceram na história sobre serenão, CL, centralização, tudo estava envolto em algum tipo de poesia, ou de misticismo, né? Ou de iniciação. Então não tem muito como fugir, né, das referências. Mas a ideia é que a gente quer estudar do jeito técnico. A bolinha. Quando se fala de uma coisa que não é objetiva, concreta, como uma consciência livre, você vê que o vocabulário tem que mudar. A gente não consegue concretizar aquilo que não é concreto só com uma linguagem objetiva da ciência, né? Então, geralmente, você chega mais próximo ainda nesse, né? Parece que é mais fácil chegar próximo a essa realidade se usar metáfora. Porque a gente não pega aquilo parece que está mais distante da nossa realidade. Eu não sei se é por causa disso. E, às vezes não tem ainda termos específicos para o que você quer falar. Para aquilo que a gente quer falar. Então a metáfora te leva a uma sensação que, quem sabe, chegue um pouco mais próximo do que é. Por exemplo, como você falaria centralização da consciência antes? Não vejo. É um bom termo, né, que o professor Valdo trouxe, né? E só esse termo, agora, com as pensatas que ele trouxe e tudo, já tem um significado bom. Agora você pode falar, centralização do corpo. Agora eu sei o que é. Eu consigo me... Antes era o quê? Era samadhi, experiência do nirvana, etc., né?
iluminação, estado búdico e por aí vai. Dentro dessa questão da linguagem também, além da metáfora, é só observar, por exemplo, o DAC e o Léxico de Orto Pensatas, pelo menos na minha análise, são os livros mais transcendentais do Valdo. Tanto que não existe uma bibliografia externa. A bibliografia é ele, a experiência dele. E olha o que ele usou. Ele voltou para uma linguagem normal, mais coloquial. Ele usa o que, ele usa o se, todas aquelas partículas que ele dizia que sujava, por exemplo, para a utilização na enciclopédia e em outras obras, ele trouxe. E eu me lembro uma vez que a Mabel até falou assim, o DAC é uma espécie assim, é como se fosse um manual do dia a dia, uma brincadeira, né? Uma coisa assim mais light, porque todo mundo, na época que ele começou a trazer, achou estranho. Lembra disso? Eu lembro. Falei assim, mas por que ele está voltando numa linguagem... Exatamente, uma linguagem que ele mesmo já tinha retirado dentro do corpus científico, dentro da enciclopédia. Mas aí dá para entender. E as achegas que ele faz lá no Léxico de Orto Pensatas é isso. Aquela achega popular do dia a dia, né? Para a gente poder entender o transcendental. Agora, é o dia a dia, mas é o dia a dia da Comunex evoluída, né? Não é o dia a dia daqui, né? Deixa eu entrar nessa linha, que é assim, você falou muito de ascensão, né? Você começou falando de ascensão, por isso é processo de ascensão, evolução é ascensão. Porém, a ressoma é uma descensão. Né? Você acabou de falar que parece, não faz sentido, né? A ressoma é uma descensão. Então, a descensão é uma condição necessária para a ascensão. Tá? Sim. Agora, a pergunta a pergunta é a seguinte, essa questão da nova terminologia da conscienciologia, isso faz uma mudança de paradigmas em termos do misticismo e da religião, né? Porque antes que tratava disso era só religião e tal. Então, se você pode assim tentar caracterizar melhor e falar mais sobre essa profilaxia do misticismo, né? E essa mudança de paradigmas, então, da religião ou misticismo para a conscienciologia. Eu acho assim, o que acontece? Antigamente, né, só entendia esses assuntos quem era? Eram os iniciados. Né? Então, existia um misticismo inerente ao assunto, que era o seguinte, a pessoa tinha que ser iniciada para poder entender o que se estava falando. Né? E a iniciação por um lado, conhecer os temas e estudar com quem já era mais avançado, por outro lado, era ter as primeiras vivências disso. Né? Então, o cara que tinha o samadhi, lá, aquele que tinha aquela expansão de consciência, era um cara que poderia entender esse assunto, né? Porque ele já tinha um vislumbre, ele sabe do que se estava falando. Então, a iniciação era a iniciação do Egito, lá dos gregos e tudo. Agora, a nossa nova iniciação, Alexandre, é o curso intermissivo. Essa é a iniciação mental somática. Todos somos iniciados no mental soma, no curso intermissivo. Então, a partir de agora, toda a nossa abordagem tem que ser diferente. Esse paradigma que você está falando é verdade, né? É um paradigma seguinte, o fenômeno em si não mudou nada. O que mudou foi a nossa interpretação do conteúdo do fenômeno. Né? O que representa a centralização da consciência? É um samadhi para você, depois que você volta dessa integração com o Uno, você ficar chorando e ficar escrevendo poemas? Você sabe que os livros todos são assim, né? Não. Isso agora, a expansão da consciência para a gente é o seguinte, é um vislumbre do que tem à frente na condição, no caso da CL, para você ver onde você quer chegar. E, a partir do momento em que você vê onde você quer chegar, você pensa assim, quais as ferramentas técnicas eu posso usar, então? Então, é um planejamento técnico, né? E, assim, o curso intermissivo é uma iniciação mental somática feita conosco, né, pelos evoluciólogos serenões. A próxima mudança paradigmática é a passagem para a série. Essa é que eu acho que é séria. Essa vai baratinar a nossa para-cabeça. No fundo, o que eu queria assim, tocar é o seguinte, parece que essa mudança de paradigma, né, da religião, do misticismo, envolve um certo desencanto, vamos dizer assim. Você acha que você concorda ou não? Sim, um desemocionalismo. Né? Perfeito. Ele falou, é o minimalismo, perfeito, é o minimalismo das emoções. O místico, ele não admite bem a descensão, né? Não lida bem com a descensão. O místico não gosta muito de descensão, assim, né? Não, porque é um processo romântico. Direto. É um processo romântico, né? Assim, essa condição
do Samadhi segundo eles, não, eles definem a perfeição. Não existe perfeição. Então, é claro que é um processo romântico, né? Fala um pouco sobre esse negócio da desilusão, Alexandre, pra gente aí. Se você lembra, né? Eu lembro. Eu lembro que foi muito interessante que o Valdo trouxe isso um dia, falou, hoje vou falar de desilusão. A gente falou, mas você está chateado com alguma coisa? Foi uma coisa que a gente fez, né? A gente fez alguma coisa? Não? Aí ele deu a outra conotação, a denotação que seria mais interessante para a gente, que era a gente passar a ver as coisas, essa mudança de paradigma, passar a ver as coisas pelo que elas são, sem o Maya, quer dizer, sem a ilusão das aparências, ver o conteúdo. Ele fez até um trocadilho, né? Você lembra? Trocadilho. Desilusão, 2 pontos. Desmaia. Desmaia, pois é. Às vezes a desilusão é tão grande que a gente chega a desmaiar. Desmaia, né? Mas é no sentido positivo, no sentido de esclarecimento, quer dizer, mais esclarecimento, menos ilusão. Isso. A desilusão é um processo totalmente positivo. Isso é a base da democracia totalmente pura. Homeostático. Isso é a base da democracia pura. Eu acho o seguinte, tem uma coisa interessante nessa, eu chamo esses assuntos assim de pré-mateologia, assim como tem pré-mateologia, porque eu acho o seguinte, para mim, a mateologia está dicionarizada, né? Tem dicionário e seria assim, o ponto a partir do qual não faz sentido você discutir um assunto, é puramente especulativo e tal, e a pré-mateologia, acho que depende de quem está estudando, aonde que é esse limite, né? E com qual intenção que está estudando. Então, da mesma forma que está estudando lá o vírus, eu acho que para ter cosmovisão, a própria holofilosofia que a Conscienciologia se propõe são perguntas que a sociedade sempre achou que, isso aí ninguém nunca vai responder, não adianta nada pensar nisso, de onde que a gente veio, para onde que a gente vai. Em algum momento, elas se tornam práticas e úteis para o dia a dia. Então, eu acho muito legal estar trazendo esse assunto. Só sobre esse assunto, um comentário, né? Eu acho que esse termo é muito bom, né? Pré-mateologia, eu acho que expressa bem isso aí. Porque, assim, não é mais mateologia. Você já sabe. A pré-mateologia é nossa, a mateologia dos outros. Perfeito, é isso aí. Não, a mateologia... Não, pode falar. É que nem o negócio da analogia, né? Cada um alcança onde consegue, mas eu acho que você tem que buscar uma cosmovisão e, às vezes, você perceber onde você vai chegar, você tem uma cenoura para você ir atrás sem perder o sentido prático e objetivo. Sim. Agora, eu acho que a pré-mateologia não é o assunto em si, é a forma como você aborda, né? Então, você pode abordar o assunto de uma forma mateológica, né? Aquela coisa, né? Endeusar o assunto e criar o dogma. Isso é mateologia. Se você estuda de um jeito técnico, tenta entender, por menor que seja a beirada que você puxe, já te dá a cosmovisão, né? E só lembrando, né, Laurentino, que é aquela coisa, o cosmólogo falou dos trilhões de consciências após a CL. Isso... E pior, falou para estudar. E agora? É verdade. Mas o fato de você pensar agora, isso te cria umas sinapses que você não tinha. Então, existe um efeito prático, né? Que é uma coisa que a gente pode aproveitar ainda, né? E outra coisa, os limites das coisas evoluem. Pensa bem, antigamente, TENEPS, eu lembro, né? Eu entrei na Conscienciologia em 1986, sendo a consciência contínua, né? O Alexandre também. TENEPS era um assunto tabu, ninguém fazia TENEPS. Tinha uma pessoa que fazia TENEPS, uma senhora, era o passo para o escuro. Tinha uma senhora que fazia TENEPS além do Valdo, que era lá do Rio de Janeiro. Quando ela passava, a gente até chegava para o lado que ela parecia, era como se fosse uma divindade, né? Praticamente, né? Hoje em dia, né, qualquer pessoa interessada que se predispor pode fazer TENEPS. Era exatamente o que eu quero falar. Era a mateologia, a TENEPS, né? Que era uma coisa só para pessoas muito evoluídas. Outra coisa, desperticidade era a mateologia para a gente. 10 anos de trabalho, quantos? 20 anos, sei lá, 20 anos. Hoje em dia o Valdo lançou o desafio para a gente em 3 anos. A chegada dos evoluciólogos, já pensou nisso?
que ele falava sempre, e o evoluciólogo estava à nossa frente, né? E a gente não tinha se dado tanta conta, né? Eduardo, diga, eu sinto aqui uma necessidade de voltar na questão do Alexandre. Eu estava com essa mesma questão, assim, bem exata, né? Eu queria tentar objetivar um pouco mais isso assim. O que a gente poderia ver que seria essa profilaxia que ele falou, né, na nossa conduta, pensando na CCCI, assim, de tendências místico, religiosas, imaginativas, assim, vamos chamar desajustadas do que seria uma tendência de uma realidade. E do outro lado, o que seriam as tendências mais ajustadas, que tenderiam mais ao que de fato vem a ser um processo evolutivo, realista, né? Porque esse assunto, essa abordagem toda, ela é assim convidativa, né, para uma série de desvios. E se a gente olhar para trás na história da humanidade, o que fundou uma série de pensamentos desviantes e paixões e tudo, é por aí, são questões desse tipo. Então, o que na nossa conduta caracterizaria mais uma tendência para um lado ou para outro lado? E, por exemplo, como é que você se situa dentro disso? Por exemplo, no discurso, o tempo verbal que a pessoa usa, eu acho que isso aí já diz alguma coisa. A maneira como a pessoa considera as hipóteses, a maneira como ela lida com a fatologia, a maneira como ela lida com os relatos, as experiências suas e dos outros. Por exemplo, nós na CCCI, qual é o percentual que a gente vai usar de referência ao professor Valdo e o que a gente vai tentar buscar de nova fatologia, enfim, uma série de possibilidades, mas pensando nesse equilíbrio, na nossa conduta. Não estou falando de uma filosofia, mas de uma conduta. Não sei se a abordagem seria essa, Alexandre, que você falou, profilática, mas eu acho que isso é uma questão seríssima. É seríssima, porque tanto internamente na CCCI, como na comunicação mais universalista, esse assunto é um assunto de ponta, né? Sem dúvida, é um assunto de ponta e é um terreno, né? uma areia movediça, né? E como que você vê o que pode caracterizar uma tendência para um lado e como que você vê que caracteriza uma tendência para o outro lado? Como é que você vê essas tendências? Então, eu acho, né, quer dizer, tenho certeza, né, que a nossa abordagem tem que ser uma abordagem técnica do estudante da conscienciologia sobre esse assunto, né? A gente tem uma realidade à frente que a gente não pode desprezar. Seria totalmente irracional desprezar uma realidade que você tem à frente que te permite aumentar a sua cosmovisão. Outra coisa, se há uma sugestão, se essa ideia foi lançada, se há uma sugestão da ideia ser lançada para estudo, a gente tem que ter, vamos dizer assim, a coragem de se lançar nesse terreno para estudar. Agora, por exemplo, a teoria dos serenões foi lançada, mas a gente não tem... O ponto não é esse. O ponto não é desprezar nem considerar a ideia. Está claro o valor da consideração da ideia e ir em direção a isso. A questão é como. E o que caracteriza o desvio? Certo. Vamos pensar para a gente aqui, o que seria um desvio para a gente na CCCI, Ulisses? Você tem alguma ideia? De algum desvio de abordagem? Primeiro... Mas olha... Não, eu vejo um desvio claro, que é o seguinte, usar um argumento de poder. Isso é muito sério. Pelo psicossoma... Eduardo, isso aí. Eduardo, o próprio minimalismo, se a gente for considerar o minimalismo da vivência cotidiana, por exemplo, a questão... Não está funcionando? Está funcionando ou não? Por exemplo, a questão aquela coisa, não virar o rosto para a pessoa no dia a dia, né? A questão de... acho que a questão da técnica evolutiva, nível macro, né, mas a gente precisa atender o nível micro.
questão de como que você se abre na interlocução com os outros, como que você consegue, digamos, ter real interesse em dar assistência para outras pessoas, como que você, digamos, não entra na centralização patológica, no caso de você ficar autoencapsulado e você ter o abertismo e ter o interesse no que está acontecendo nas outras pessoas. Porque o que é o paradoxo? Eu ficar com a ansiedade de cumprir minha ProEx, por exemplo, de chegar no Complexes, e com essa ansiedade eu entro no fechadismo. Não é uma loucura isso? Então, eu responderia dessa forma, entende? Assim, atendendo a descensão, digamos, aquilo que é você atuar cosmoeticamente ou da melhor maneira possível nas coisas pequenas. Que é o minimalismo, né, Alexandre? Essa ideia do minimalismo é a ideia de trazer uma coisa, a meta lá na frente e a técnica no meio, né? O que eu posso fazer agora? Por que isso não é uma teologia, né? Porque existe coisa que a gente pode fazer agora para isso, né? E muitas vezes a gente já expressa, né? E olha só, eu estou dando o exemplo do Valdo, que é um exemplo que já expressa isso, não tem nada de uma teologia nem de endeusamento. Ele veio aqui e falou de várias condições em que a gente já pode dispensar o supérfluo. Não, e também tem a questão do seguinte, né, que aquela hora eu ia começar a abordar, a questão da democracia pura. Então, eu acho que isso é bem prático, bem chão. A CCCI toda está atrás de desenvolver um método para a democracia pura. Então, essa democracia pura, ela diga adeus às ilusões. Então, eu acho que começa com essa queda do Maia, tirar toda a parafernália do que se fala, do que se vê e tentar auscultar as energias das lideranças no geral. Então, vamos auscultar, os líderes, não só os líderes da CCCI, mas líderes, por exemplo, que estão comandando o país e tudo mais, para a gente treinar. Vamos começar a observar por trás do monte e verificar se aquela fala ela está coerente ou não com os princípios da Conscienciologia. Então, eu penso que, quando a gente vai estudar um tema desses, parece que é lá longe, né, que é mateológico ou pré-mateológico, mas não. Se você não pensa grande, você não consegue aumentar a grandeza do nosso pequeno, do dia a dia que a gente precisa fazer. Então, como é que a gente vai chegar num protótipo de Estado mundial se a gente não pensar grande cosmovisiologicamente junto com as consciências mais evoluídas? Então, assim, isso é o exemplo do mental soma no cosmos e o pé na rocha, no meu modo de ver. Assim, queria contribuir dentro da minha especialidade, porque quando eu vejo um assunto que transcende, vamos independente de ser mateológico ou não, transcendente, que é o caso, para ver, eu sempre analiso o nível de verbação de quem está apresentando, do campo formado. O que acontece? Na própria dicionários da Academia de Psicologia Americana, eles colocam, por exemplo, a experiência religiosa e o êxtase místico como emoções. Sim. Porque é o entendimento da socin patológica quando a pessoa tem um processo transcendente. E não é isso que está se querendo o tempo todo experimentar. Né? Não é esse o objetivo, ter uma abordagem emocional, uma experiência emocional ao processo transcendente. Se a gente for ver, dentro do próprio histórico da Conscienciologia, da projeciologia, o professor Valdo falava muito da evitação, por exemplo, do triunfalismo, na vivência da projeção lúcida, que é o quê? Você ter um processo de alienação, emocionalismo, né? E essa falta de operacionalidade evolutiva no dia a dia, quando você alcança uma condição transcendental. Eu acho que, assim, o que vai diferenciar, se a gente tem essa abordagem mais, é o quanto a gente continua nessa condição assistencial do dia a dia, operacional. Se você perceber, por exemplo, que alguma forma de abordagem transcendental está gerando no pesquisador manipulação, afetação, a pessoa fica afetada, começa a ter alguma noção de suposta superioridade a partir de algum nível de experiência, isso já minimiza a questão. Isso vai depender muito do nosso nível dos ouvintes terem um nível de criticidade em relação ao tema. Eu não vejo, por exemplo, às vezes eu vejo que as pessoas já estão falando do professor Valdo, não vejo ninguém que tenha entendido 100% do que ele escreveu, do que ele deixou escrito. Então, da mesma forma que existe
referências científicas na ciência convencional e a gente vai se colocar para essas referências, sem necessariamente ter gurulatria, eu acho sim que a gente tem que discriminar muitas coisas que podem até parecer mateológicas do que foi escrito pelo professor Valdo, não necessariamente isso é gurulatria, entendeu? E eu acho que o processo... Não, é porque muitas vezes eu vejo, não, só estamos falando do professor Valdo, só estamos... Não, arruma um outro melhor. A ciência faz isso, arruma um outro melhor. A ciência é assim. Eu quero ver... traz uma questão melhor. Mas isso é um pensamento dogmático de quem não quer falar. Isso então, é que é anticientífico. A gente tem que dissecar, tentar entender e tentar não ter uma abordagem de experiência religiosa ou de êxtase místico, que é isso que sempre nos pôs no buraco na história da humanidade. Mas para evitar essa abordagem, Marco, perfeito. Para evitar é que a gente tem que trazer o assunto para a mesa para estudar. Isso, exatamente. Isso é que eu quero, é o meu ponto, entendeu? Senão, fica sempre velado, e aí um fala, aí o outro fala que tem projeção de mental soma toda noite, e você chega na psicosfera da pessoa, a psicosfera não diz isso. Isso, e vira um tema tabu. Exatamente. A psicosfera, né? O Antônio está rindo, a psicosfera, ela é justamente muito mais eloquente do que a fascinação que a pessoa pode tentar criar com essa experiência. Não tem jeito. Então... total, né? Eu queria fazer mais uma colocação pode falar. E mostrar um raciocínio meu, tá? Que eu estou estudando isso aí. Então, parece óbvio que eu vou falar. Sou psiquiatra, trabalho com isso o dia todo. Então, é o seguinte, nós seres humanos ainda, infelizmente, somos reféns do cérebro abdominal. O ego, que era para ser o nosso mordomo, ele quer ser dono a todo momento. Então, fala-se que a gente pensa em 60 mil itens por dia. É o mor... Dos 60 não é o mordomo, é o mordono. Né? É o maior dono nosso. Legal. E aí, o que acontece? Desses 60 mil, fala-se que 90 mil são pensamentos inúteis, egóicos, repetitivos, etc. Os outros, a gente pode até pensar que são pensamentos mais evoluídos, mas eles não aparecem, porque imagina 90% sufocando 10%. Isso é uma estatística grosseira, né? E então, na minha experiência, eu acho que nós não devemos enfrentar esses 90% no tapa. E aí, o que é que eu estou procurando? Buscar algo para eu conseguir fazer isso. E eu estou tentando através da meditação. Ou seja, qual que é a ideia? Quando você faz o silêncio, você consegue aquietar esses pensamentos. Isso aí está provado, né? Se você consegue. É como se você fosse um professor e os alunos estão lá fazendo aquela mó baderna, quando você apenas observa eles se acalmam. E aí você usa a técnica da respiração, usa a técnica da observação, por exemplo, e aí a hora que esses 90% se acalmam, surge dentro de você o que os orientais chamam de intuição, que na verdade são os nossos metapensenes, né? E esses metapensenes, eles aparecem só no silêncio. Então a ideia, né, que eu ando praticando é exatamente isso aí, a meditação. A meditação técnica, né, sem qualquer tipo de muleta, a meditação técnica é a monotonia da mente. É o mesmo do minimalismo do Tertuliário. É o minimalismo do seu cérebro. E aí sobressai o quê? A ideia pura, né? Que é isso que a gente quer. Diga. Tem mais alguém na frente? Desculpa. Eduardo, eu achei bem interessante o tema, né? Porque isso faz a gente começar a buscar estudar o que já existe. Tanto as coisas lá do processo aí da poesia, do misticismo, como eles trouxeram, né? Para a gente poder tentar entender o que é o fenômeno avançado, é o que tinha. E, ao mesmo tempo, a gente, com o que tem da ciência convencional, tentar ver algumas questões para o processo da evolução. Então, eu achei muito legal, assim, anotei várias coisas, entender esses paradoxos, essas coisas assim que acontecem em termos de evolução. E quando você traz, o pessoal falou da mateologia, questão lá do serenão. Serenismo, hoje, para a gente, se a gente for ver, é um tema meio que tabu. Mas eu não vejo como ser tabu
porque até mesmo o professor Valdo falava, né, que a gente teve aula e os serenões estavam lá presentes, falando ideias de ponta e falando na cara da gente o que devia ser feito, como é que era o processo de reurbanização. Então, acho que à medida que a gente vai, o grupo, buscando estudar o que é o processo de evolução de forma técnica, vai tirando o processo do misticismo, no sentido de não ter receio de pegar lá informação antiga e ser crítico e avaliar para construir algo novo, né? Porque a gente vai vendo que esse movimento de ir atrás, né, ajuda a gente a renovar. E se a gente for ver agora, cada vez mais a gente vai avaliando que está vindo uma tendência muito grande de retornar essa coisa. A meditação, atenção plena, a questão tudo isso é coisa que já existe há muito tempo, e aí a gente fica olhando assim, o que é isso, né? Então, olha, tudo da conscienciologia já existe há muito tempo. Pois é. Tá? E tudo. aí esse receio... A diferença, é o que eu estava falando, é a abordagem técnica. Pois é. A ciência. E aí é isso que eu acho que é a nossa contribuição. O abertismo, porque é isso que eu estava lembrando muito bem. Se você pega um assunto e diz que não pode estudar, que isso vai dar problema, isso é o mesmo que as sociedades secretas fizeram sempre. Aí juntava para um grupo de iniciados, aqueles podem, mas você não pode não, porque você não é iniciado. E a conscienciologia, isso que eu estou falando, veio para abrir o negócio, né? O curso intermissivo é acessível a qualquer um. Não precisa ter nada para entrar lá, só um pouco de lucidez e discernimento. Pois é. Mas só depende de você, você não precisa comprar passe. E é justamente isso, a conexão também com essas consciências também se dá da mesma forma, se a gente for ver, se a gente tem esse entendimento. Não precisa de grandes mistérios, de grandes coisas, né? Mas aí vem a técnica para facilitar esse entendimento, né? Para que qualquer um possa acessar. A conscienciologia é um olhar técnico sobre o cosmos e sobre a evolução. É isso aí. Gente, eu agradeço a todos vocês aí, tá? E a próxima mini-tertúlia, a próxima tertúlia matinal na semana que vem, vai ser o tema Crescendum da Cidadania Multidimensional, na especialidade para reurbanologia, da pesquisadora Liliana Scarpari, da CIPEC. Obrigado a todos, pessoal.